Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindas à nossa Cozinha Encantada de hoje. E eu quero falar sobre um assunto com vocês, sobre jovens, sobre escolhas. E não só para os jovens, né? Porque no fundo, quais são as nossas escolhas? O que a gente faz para a gente ter um retorno um tempo depois, anos depois? Eu sou psicóloga, sou especialista em adolescência, fiz o meu mestrado voltado para as escolhas profissionais e antigamente, isso gente há 25 anos atrás exatamente, ainda se utilizava muito de testes. Então, quando o jovem chegava até a gente, então a gente ia fazer uma bateria de testes com ele para saber quais aptidões eles tinham para poder prestar, né, o vestibular. Só que essa preparação para uma escolha de carreira, e aí, o que acabou acontecendo também? Hoje em dia, muita gente quer mudar de profissão, quer mudar de carreira, né? Então a gente fala de uma reengenharia, a gente fala de uma reescolha profissional. E por quê? Porque o mundo hoje, ele é muito rápido, as coisas acontecem de uma forma muito rápida, né? O mundo, ele traz pra gente uma ansiedade tão grande que as pessoas se sentem o quê? Se sentem angustiadas, se sentem sem propósito, não tem prazer em nada, não tem vontade de fazer nada, entra naquela depressão, naquele baixo astral, naquela coisa que, meu Deus, a minha vida não anda. Mas a vida não anda e não importa a idade que você tenha, porque não foram feitas as escolhas corretas. Ah, mas como é que a gente faz essas escolhas corretas? Escolhas corretas só acontecem quando a gente constrói, quando a gente as constrói. Então, quando a gente as identifica. Então, o que acontece? Quando você começa lá a vida, você entrou na escola, né? Nem sei mais hoje, mas tem ensino médio, ensino fundamental, e você entra com uma determinada idade na escola. Aí você vai aprendendo as coisas de acordo, né? Hoje, muito mais pesquisado isso, que nós temos determinada idade para aprendermos as coisas. A gente tem no cérebro uma chamada bainha de mielina, que é a responsável por o nosso aprendizado. Então, você tem um amadurecimento dessa bainha de mielina para você começar a ser alfabetizado, você começar a ler e escrever e por aí vai. E você vai ali crescendo, você vai fazendo, você vai acontecendo. Conforme a idade vai passando, você pode ir adquirindo novas habilidades. É quando você entra para aprender uma linguagem, uma língua diferente, quando você vai aprender uma nova aptidão, você vai jogar bola, você vai costurar, você vai bordar, você vai ler, você vai entrar para uma peça de teatro, alguma coisa vai acontecendo para você e desenvolvendo uma determinada habilidade, que essa habilidade pode aumentar ou ela pode diminuir, ela pode desaparecer, entrar outra, você aproveitar essa para uma nova também. Isso é muito importante, por isso que eu falo de construção. A gente vai pondo tijolinho por tijolinho para que a gente consiga, né, chegar naquilo que a gente deseja estar depois com uma boa. Quando eu falo boa aposentadoria, não é só a financeira, mas a gente está tranquilo, a gente está sendo útil, a gente está podendo fazer alguma coisa, né? Então vamos voltar lá para o jovem. O que acontece? O jovem de hoje, ele não está muito interessado em saber como vai ser o futuro dele. Por quê? Porque muitos vivem de uma tela de celular. Então ele não vive ele vivendo as coisas, ele vê os outros viverem as coisas. Então ele deseja, ele quer que aquilo aconteça na vida dele, mas ele não faz nada para que aquilo realmente venha a acontecer. Então quando a gente fala
sobre a adolescência. A adolescência, ela passa por um período, nós temos a infância, aí nós temos a adolescência, o jovem adulto, o adulto e a velhice, certo? Bom, quando ele vai fazer essa transição da criança para o adulto, é uma fase bem complicada. A adolescência hoje, ela começa muito mais cedo, por conta de toda essa nossa tecnologia, por conta do mundo em si, então ela começa mais cedo. O adolescente, ele tem a parte de puberdade. A puberdade é quando o menino entra começa a nascer os pelos, começa a ereção, aí tem já a produção de sêmen, na menina a menarca, a menstruação, né, o crescimento dos seios também. Então vai mudando tudo isso. Isso é a puberdade que, ligado à adolescência, transforma, né, uma fase bem complicada e bem difícil para os pais. Por quê? Porque muitas vezes esses pais não viveram uma boa adolescência, eles passaram por tantas turbulências na adolescência, por tantas dificuldades, por tanta coisa, que quando o filho se torna adolescente, é um choque tão grande, é uma coisa que vem assim como se fosse um trator mesmo passando por cima, porque muitas vezes eles não sabem como lidar com isso. E mesmo a adolescência que eles viveram há alguns anos atrás já é diferente da adolescência de hoje. Porque hoje, né, a tecnologia que existe hoje não existia na nossa época. Né? Eu estou falando, na minha época, então, menos ainda, mas assim, de uns 20 anos, que é mais ou menos de uma geração para outra, 20, 25 anos, não tinha essa coisa que tem hoje, essa facilidade que tem hoje. Mas as pessoas viveram, todo mundo vive essa fase de transição, essa fase hormonal, essa fase psíquica, e que nós chamamos de síndrome normal da adolescência. É normal que todo adolescente vai passar por esse tipo de situação. Então ele vai ter o luto pelos pais infantis, ele vai ter o luto pelo corpo infantil, ele vai ter o luto pela parte emocional toda. Então ele deixa de ser uma criança, né, de brincar com boneca, e vai começar o quê? Ele vai se interessar por outras coisas. Então, o sexo vai entrar, né, a vontade sexual, por conta dos hormônios, tudo isso vai mudando de uma transformação tão grande. Então, é aquela coisa assim, o menino fica com a mão grandona, nariz grande, fica feio, a menina também, ela fica meio desengonçada, né? Tem aqueles moleques que super altos, que não sabem muito bem, né, como lidar com as coisas, e vem todo o medo também. O que é que eu vou fazer? E por isso que o jovem, que o adolescente, anda muito em bando. Por quê? Porque eles se identificam. Então, ele precisa o quê? Ele precisa se separar desses pais infantis, por isso que eles vão, porque eles têm que aprender a lidar sozinhos com a vida. Eles têm que crescer, eles têm que evoluir, eles têm que amadurecer. E essa fase, ela acaba que ele se afasta dos pais, ele se afasta da família, é a época que ele mais fica trancado dentro do quarto, é a época que ele só fica com os amigos, né? Não quer estudar, não quer fazer, ele descobre um outro mundo. E, ao mesmo tempo, é aquela coisa assim, eu quero ir em tal lugar. Não, você não tem idade para andar sozinho, você não tem idade para ir nesse lugar. Bom, aí ele faz alguma coisa que lembra uma criancice. Pô, mas você não tem idade mais para fazer isso. Então ele nunca tem a idade. E é muito complicado, porque ele se vê perdido. Então os pais têm
que acolher esse filho, ouvir esse filho, não brigar com ele, porque cada vez que você briga, você afasta o seu filho de você. Então, é acolher, você tá ali, você, sabe? E muitas vezes eles escolhem, né? Vamos chamar padrinhos, que eles vão se identificar, seja um professor, seja uma pessoa mais velha, seja um amigo do pai, a amiga da mãe, né? Por quê? Porque é muito mais fácil conversar com uma pessoa de fora do que com os pais. Porque se ele falar qualquer coisa, esse pai e essa mãe, mas eu não te falei que não era assim, já falei para não fazer desse jeito, não era assim. Quer dizer, a gente cai com aquele monte de censuras e que o que ele menos quer é essa censura na vida deles. Então, a gente começou lá o programa falando de escolhas e eu agora estou dando explicando um pouquinho como é a adolescência, como um adolescente vive adolescente. Então, para ele, os pais são os maiores inimigos, eles querem fazer as coisas por eles, eles acham que eles são capazes e muitos acabam tendo situações bem complicadas porque eles acham que eles não precisam temer nada. Não, eu sou maior, eu já sei o que eu faço, eu já sei o que eu quero. Então, é muito importante entender que eles sabem exatamente o que eles não querem. O que eles querem ainda a gente não sabe, nem eles. Então, a gente tem que ter muita paciência, muita conversa. Por que que hoje tantos jovens acabam indo para as drogas, para a bebida? É uma fuga que eles têm porque eles não se encontram, porque eles não se entendem, eles não se conhecem. Então, o outro, né, a turma está fazendo, então eu vou ter que fazer igual, eu não posso ser diferente. Então, muitas vezes, passa a um usuário de droga, a beber demais, a tudo, né, a perder o senso de responsabilidade por conta do grupo em si. Então, ele necessita de um grupo. Então, mas que grupo é esse que ele vai ter? E aí, é muito importante que esses pais tenham uma boa estrutura familiar. A família, gente, é tudo. Não estou falando aqui de família pai e mãe. Eu estou falando de família, de estrutura. Eu estou falando de família que pode ser o pai e a mãe, pode ser dois pais, pode ser duas mães, pode ser uma mãe só, pode ser um pai só. É família, é estrutura, é você conseguir dar segurança, dar estímulos positivos, você poder fazer um monte de coisa junto com os seus filhos. A gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta já já. Olá, divinos e divinas encantados! Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente às 1h30 da tarde e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. O programa de hoje, o assunto é bem diferente, né? A gente está numa cozinha, mas vocês sabem que a cozinha não é só para receitas culinárias. É para receita de vida, para a gente falar sobre assuntos diferentes. Então eu estou aqui falando não só para os pais, eu estou falando para tios, tias, avós, professores, né? Pessoas que convivem com esses jovens. Então, o que a gente pode fazer para diferenciar? O que a gente pode ajudar um jovem que quando ele tiver seus 20, 25, 30 anos, ele esteja bem, ele esteja estruturado, ele saiba, né? Ele definiu o que ele quer na vida dele, ele está comprometido com a vida, ele está comprometido com o trabalho, ele quer ter algo na vida que o faça feliz, seja ou ter uma família, ou um bom emprego, ou viajar, ou sei eu, mas algo que o faça feliz. Por quê? Porque ele soube fazer
as escolhas corretas. E foi o que eu falei, as escolhas corretas, elas só acontecem se você dá base, se você ensina, se aquilo que você fala é o que você faz. Então, como é que pode um jovem ter diálogo se o pai e a mãe estão sempre brigando, se não conversam, se não ouvem, não escutam os seus filhos? É muito importante desde pequenininho a gente escutar. Mesmo que você não ache que aquilo é uma loucura, nós também já fomos assim. A gente também teve esse ímpeto de mudar o mundo, de fazer as coisas, e depois as coisas foram se acertando, a gente foi conseguindo fazer. Então, tudo tem uma idade certa para a gente fazer. Ah, Thaís, o que é isso? Nunca é tarde para mudar. Isso realmente eu concordo, nunca é tarde para mudar. Mas tem determinadas coisas que a gente é mais fácil quando a gente é mais jovem. Então, quando você vai aprender algo, então você está lá na escola, você está aprendendo, que você tem que passar por aquela fase para você chegar a ter uma profissão. Você tem que se sustentar. Então, não importa se você vai para a faculdade, curso técnico, se você vai só usar o seu dom para trabalhar naquilo, mas você vai ter que sobreviver, certo? Então, o que é que você faz? Você vai tendo a base daquilo através de estudo, através de leituras, através de cursos, através de conhecimento com outras pessoas. Então, você vai se interessando no assunto e você vai ampliando a sua vida, certo? Muito bem. Chegou na fase em que o jovem hoje tem o jovem aprendiz, que é muito legal, né? Eles estão dando a oportunidade para que esses jovens possam ter o primeiro emprego, para que esses jovens possam saber o que é uma responsabilidade, porque vai ter hora para entrar, hora para sair, vai ter que entregar o serviço, vai ter responsabilidades. Então, isso é muito importante. A responsabilidade, o comprometimento, a vontade de crescer, a vontade de aprender, a lidar com pessoas diferentes, a lidar com o chefe, com uma equipe de trabalho. Nem tudo são flores, eu sei disso, né? Mas a gente tem que começar por algum lugar. Então, é uma grande oportunidade que tem sido dado para esses jovens. A partir daí, vamos imaginar que esse jovem resolveu fazer um curso técnico, resolveu fazer uma faculdade, resolveu parar ali no colegial, no estudo médio, né? E ele deseja ter algo, fazer algo que ele goste. Ou ele vai ser cantor, ou ele vai ser artista, mas tudo você precisa ter base. O que é isso? E conhecimento. Se eu quero me formar de médica, eu tenho que fazer uma faculdade de medicina. Se eu quero ser técnica de enfermagem, eu tenho que fazer uma faculdade, uma escola técnica. Se eu quero ser eletricista, eu posso ir aprendendo, eu posso ser auxiliar de um bom eletricista para eu ir aprendendo e ter uma profissão. Ah, eu quero trabalhar no escritório. Tá, o que você precisa de habilidade para trabalhar nesse escritório? Né? Então, tudo isso a gente vai direcionando na vida da gente e a gente vai aproveitando as oportunidades que aparecem. Então, o menino que quis ser eletricista, ele começou lá, às vezes pode até começar com o pai, né? Começou com o pai, como ajudante, papapá. Se ele se esforçar, se ele quiser ter uma profissão, se ele quiser ganhar dinheiro com aquilo, ele vai ter que realmente estudar, tá ali fazendo, aprendendo, indo buscar em outros lugares coisas diferenciadas, porque ele vai ampliando a vida dele. Então, o jovem, quando eu falo que tudo tem idade, é nesse sentido. A cabeça está mais fácil para aprender, a memória está melhor, você tem mais saúde, você tem mais disposição. É a mesma coisa que ter um filho. Uma mulher de 50, 60 anos, ter um filho, acho que a natureza foi tão sábia, né? A pessoa já está mais de idade, já está mais cansada. Quanto tempo essa pessoa vai durar? 20, 25 anos?
Então é pouco tempo para ficar com esse filho. Então por isso que eu digo, existe sim tempo para as coisas. E outra, uma pessoa de 65 anos, na minha idade, não tem mais tanta paciência, quer curtir os netos, né? Chorou, que o filho é seu, né? Mas assim, lógico que a gente vai ajudar, que a gente vai fazer, mas tudo tem a sua idade. E quanto mais cedo você puder passar para o seu filho, ou algum jovem que está aqui assistindo, gente, vai atrás. Não perde tempo, não fica no celular. O celular, eles vivem a vida deles. Eles estão vivendo uma vida legal, eles estão mostrando e muitas vezes não é a realidade. Muitas vezes as pessoas postam coisas que não é real. Elas montam um negócio que aparece, olha como eu sou bom, olha como eu sou, né? Eu tenho tantos seguidores, eu faço não sei o quê. Mas e aí? E na vida? Quantos seguidores você tem na vida? Né? Quantas pessoas você segue? Quantas pessoas de caráter? Quantas pessoas que sabem ganhar a vida? Então é muito bonito quando você chega numa determinada idade na sua vida e você diz assim, mesmo que você tenha mudado de profissão, tá? Mesmo que você tenha feito um monte de coisa, você fala assim, nossa, hoje eu estou estruturado, hoje eu posso viver a minha velhice, hoje eu posso viver a minha vida, eu continuo sendo útil, eu continuo fazendo as coisas, mas eu construí lá atrás, eu montei algo, eu me vi de uma forma diferente. Né? Então, eu sou psicóloga, atendo, tenho a parte clínica que eu gosto muito, fiz meu mestrado, fiz várias pós-graduação para poder trabalhar, milhões de cursos, horas e horas de terapia. Se você me perguntar, aí você faria algo diferente? Não, eu escolheria psicologia também. Mas hoje eu desenvolvo uma outra área da minha vida, que é a confecção da Divina Linha, que é o programa na Rádio Mundial, cursos que eu dou. Então, assim, a minha vida ampliou, mas eu não deixei para trás aquilo que eu aprendi. Eu não deixei para trás o que eu posso utilizar hoje para ampliar o meu mundo, para melhorar meu mundo, as minhas condições. Então, eu aproveito tudo que eu já aprendi na minha vida, que eu tive que começar do zero, como todo mundo, certo? Mas você vai ali, você vai fazendo, e você vai crescendo, e você vai mostrando, né, para o que você veio nessa vida. A gente veio para ser feliz, a gente veio para amadurecer, a gente veio para deixar um legado, a gente veio para ouvir, para ensinar, para aprender. É isso que a gente veio fazer no mundo. A gente veio dar o nosso melhor, seja para a nossa família, seja no nosso emprego, seja aonde for. Nós viemos com essa missão. A nossa missão é ser feliz, a nossa missão é viver uma vida plena. Então, se você não pensou antes, você foi fazendo, as coisas foram acontecendo e você não foi dando, né? Não foi olhando, não foi se questionando, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, o que é que eu quero lá na frente, o que eu quero para a minha vida. Porque hoje todo mundo fica assim, né? O que você quer para sua vida? Você tem que pensar. Você pensa o que você quer para sua vida. Eu quero prosperidade, eu quero um carro novo, eu quero um grande amor. Todo mundo quer a mesma coisa, gente. O que difere é como você chega lá. E se você tiver um jovem na família, você tiver um filho, um neto, neta, se você tiver um sobrinho, você tiver o filho de um amigo, não importa. Ouça esse jovem, oriente esse jovem, incentive esse jovem a ser independente, sim, mas ser independente com responsabilidade. Ele entender que está todo mundo no mesmo patamar, todo mundo aqui. O que vai diferenciar? O que muda? É a trajetória que ele faz. E para a gente também, o que eu estou falando aqui serve para nós também, serve para o adulto. Sempre há um momento que a gente pode mudar, que a gente pode tomar outro rumo na vida.
Então, o que é que você pode, com toda a sabedoria que você tem, com todo o aprendizado que você tem, você pode mudar a sua vida hoje. Então, ai, tudo que eu fiz deu errado, ai, tudo que eu fiz não era assim. Não é assim. Você cresceu, você foi, as coisas foram acontecendo e você foi ali fazendo. Então aproveite e tire o melhor de tudo que você viveu e coloque no dia de hoje. Isso seja para o jovem, isso seja para o jovem adulto, isso seja para nós adultos, isso seja para a velhice. Aprenda a tirar o melhor da vida. Não fique reclamando. Então, quando o jovem entra, e a gente vê muito isso hoje, os jovens com muita, mas depressão mesmo, os jovens tentando suicídio, os jovens se suicidando, é um alerta que eles estão dizendo, olha, algo não está bom, prestem atenção em mim, me deem oportunidades. Então, essa é a receita que eu queria, né, falar com vocês, de ouçam, colaborem, acolham, incentivem. Ah, mas a ideia é doida. Calma, ajuda a amadurecer essa ideia, tá bom? Uma excelente semana para vocês, um grande beijo e a gente volta. Até!